pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina e você está no Universo Projetado. Estou de volta com mais um vídeo e hoje é para falar de uma das pessoas que foi precursoras da animação, pioneiro na animação colorida e também uma das pessoas que trouxe o conceito de apresentação de um curta-metragem para um público ao vivo, né? Isso com efeitos sonoros e tudo. E essa pessoa é Charles-Émile Renault. Trouxe esse vídeo não apenas para falar sobre a vida do Charles e também falar sobre suas contribuições, mas porque eu queria também trazer certas discussões e também alguns aprendizados que a gente poderia trazer para os dias atuais. Então, dando início à história, toda pessoa carrega consigo uma carga muito grande do ambiente em que ela convive. Isso reflete inteiramente nas obras que a gente faz e na nossa maneira de agir. E na história do Renault isso é muito claro. E é por isso que eu vou tentar detalhar um pouco essa parte da biografia dele, porque isso vai ter importância no que ele vai criar futuramente. Então, nascido dia 8 de dezembro de 1844, na pitoresca comuna de Montreuil-sous-Bois, na França, Renault nasce em uma família com talentos diferenciados. Seu pai era um habilidoso artesão e relojoeiro, enquanto sua mãe era uma professora e também tinha ótimos talentos com pintura, né? Com aquareláveis. E esses dois pilares, né, tanto da mecânica quanto da arte, proporcionaram a Renault uma infância cheia de criatividade. Chegando ao ponto que, em certa fase da sua infância, ele já conseguia criar mecanismos a vapor, demonstrando como sua mente era inquisitiva e criativa. Então, reconhecendo esse potencial do Renault, seus pais perceberam que eles não tinham mais o que passar de conhecimento para a criança. E com isso o levaram para mestres e professores que poderiam ampliar seu conhecimento. Dentre eles destacando o abade Moigno, um sacerdote e também um projecionista, ao qual utilizava uma lanterna mágica para fazer suas projeções. A lanterna mágica foi desenvolvida no século XVII. E foi um dispositivo que projetava imagens estáticas ou com pequenos movimentos, semelhante aos projetores que temos hoje em dia. Seu funcionamento era bastante simples. Uma vela era colocada dentro de uma caixa com uma única saída de luz, ao qual podia ter uma lente em sua ponta, criando assim um feixe de luz focado. Placas de vidro ou materiais semelhantes, contendo imagens ou, no caso, as ilustrações, eram inseridas no caminho do feixe de luz, resultando na projeção ampliada da imagem na parede. E além de ser aprendiz do abade, o jovem Renault também foi aprendiz de um fotógrafo chamado Antoine Adams Lemon, ao qual lhe mostrou a técnica do retoque negativo. Essa técnica era basicamente o ato de retocar, no caso pintar, um negativo de uma foto, deixando a fotografia mais artística. Mas também, como eu disse, as influências não param apenas no âmbito familiar, mas sim também da sociedade. O cenário social e cultural que envolveu Émile Renault na sua fase adulta na França foi o alvorecer do século XIX. E para quem já estudou esse período, é o período do Belle Époque, um momento onde foi o apogeu da cultura, da arte e da tecnologia. Pois nesse momento lá na França, né, no caso na Europa, era um período de muita paz e prosperidade. E toda essa questão de prosperidade mudou completamente a questão social. Porque a partir dali a gente vai ter uma revolução muito grande em muitos aspectos. A Belle Époque, que teve seu início datado por volta de 1871 e estendeu-se até 1914 na França, foi um marco cultural que transformou radicalmente as noções de convívio e entretenimento. Durante essa época, parte da sociedade parisiense desfrutava da boemia e da ostentação, enquanto presenciava uma grande troca de conhecimento entre países. Esses conhecimentos deram ao mundo um crescimento significativo nas transformações urbanas e arquitetônicas, na ciência, na tecnologia, na arte, na moda e em muitas outras áreas. Isso tudo criou nas pessoas uma curiosidade e busca pelo novo. Afinal, com a vinda dessas tecnologias, as pessoas começaram a ter um convívio social mais aflorado e mais alongado, provenientes da luz elétrica e tudo mais.
Para vocês terem uma noção da magnitude, nessa época a França teve um grande destaque. Inclusive, é período onde surge o maior símbolo francês, a Torre Eiffel, construída para servir de grande entrada para a Feira Mundial de 1889. E nesse evento, atraiu mais de 60 mil expositores, dos quais uma parte desse número eram de fora da França. Inclusive, o Brasil teve sua participação. E foi nesse cenário de euforia cultural que Emile Reynaud encontrou inspiração para suas futuras conquistas. E é aqui que, munido por suas paixões entre a arte e pelos mecanismos, que Emile Reynaud vai mergulhar em experimentações, trazendo descobertas para o mundo da animação. Foi durante esse período então que o Reynaud ele vai conhecer algo que se chama a persistência retiniana da visão. Foi durante seus estudos que, em 1872, Reynaud encontrou uma edição da revista La Nature, que ilustrou as últimas descobertas da reprodução óptica do movimento. Essa redescoberta, que remonta aos trabalhos de Peter Roget, revelou o poder que a ilusão visual pode ter. Essa persistência é simplesmente a ilusão de ação contínua, ou seja, uma imagem permanece na retina por uma fração de segundos após a exposição visual ter cessado. Por isso, quando colocamos imagens sequenciais, a nossa visão não vê imagens isoladas, e sim o movimento em si. Inspirado por outros brinquedos ópticos que surgiram na época, Emile percebeu que esses equipamentos vendiam muito bem. Então, a partir de inspirações como o zootrópio, Emile criou o que ele chama de praxinoscópio. O praxinoscópio era uma forma cilíndrica presa a uma base. Dentro desse cilindro havia uma fita de papel que mostrava desenhos de diferentes etapas de um movimento, o que hoje a gente pode chamar de frames. Quando o cilindro girava, essas imagens eram refletidas nos espelhos no centro do pivô. O observador, ao olhar para os espelhos, via as imagens se movendo como se estivessem animadas. Reynaud patenteou o praxinoscópio em 1877. No ano seguinte, recebeu uma menção honrosa na Paris World Exposition. Com isso, ele abriu uma pequena oficina e começou a fabricar os praxinoscópios em grandes quantidades, vendendo-o pela Europa como um brinquedo infantil. Nesse processo todo, então, ele acaba se casando com Marguerite e eles acabam tendo 2 filhos. No entanto, Emile não parou por aí. Com o desejo de ir além dos limites que a época podia oferecer, que era o entretenimento individual, ele então ousou, se permitiu a sonhar um pouco além disso. Ele quis criar um equipamento em que mais pessoas, um grupo de pessoas, pudessem usufruir. Ele começou com seus experimentos de protótipos com base no seu próprio praxinoscópio, que até ali havia tido uma boa recepção. Então o que ele fez foi juntar o praxinoscópio com a projeção da lanterna mágica, pois desejava que a experiência fosse uma diversão familiar, fazendo assim com que todos pudessem se aproveitar da mesma situação. E através de diversas experimentações, Reynaud chegou ao que ele desejava. Foi assim que surgiu uma das suas criações mais emblemáticas, o teatro óptico, ou théâtre optique. Patenteado então em 1888, ou seja, 10 anos após a sua criação do praxinoscópio. Até aqui a gente conseguiu ver que Reynaud ele tinha conseguido fazer a reprodução dos seus loopings animados. Só que ele queria ir além disso, ou seja, ele queria criar realmente um curta-metragem, antes mesmo que esse termo pudesse existir. E agora eu vou mostrar para vocês como esse equipamento funcionava. Essa maquete, ela não é do tamanho original, nem mesmo tem seus componentes da forma real. Mas eu pedi para que meus pais construíssem essa pequena maquete para que eu conseguisse demonstrar a dimensão do seu funcionamento. O equipamento consistia em bobinas, espelhos, fita com os desenhos, lanternas mágicas e as lentes.
Nas bobinas maiores era onde ficava guardada a fita com os frames, né, com a animação. Em cima delas havia manivelas, onde ele conseguia regular a velocidade que o desenho passava, ou seja, ele mesmo manipulava o giro e assim controlava a velocidade da animação. Essa fita que foi colocada aqui, ela é de acetato, só que na época Renault ele fazia sua fita de pedaços de gelatina envernizada. Então ele fazia esse processo de envernizar a gelatina e ele desenhava seus frames um por um nesses pedaços e depois juntava nessa fita maior. Outra questão bastante interessante que Renault ele colocou em prática é que entre a divisão dos frames, ou seja, os desenhos individuais, havia uma divisória furada. Nela é onde se encaixaria perfeitamente em cada divisória da bobina central, o que garante que cada frame ele fosse projetado com nitidez e clareza. Ou seja, esse furo, né, essa base era para estabilizar e aguentar a fita no suporte. Essas outras peças, no total de 4, serviam para o apoio da fita, para que a mantivesse esticada. Dentro dessa parte central também havia espelhos, sendo mais exata com 36 espelhos em um certo ângulo, tendo seu funcionamento bem parecido com o próprio Praxinoscope, só que em uma escala maior. Nessa parte de baixo havia uma lanterna mágica. A luz canalizada nele refletia a imagem contida na película de gelatina até o espelho. Quando isso acontecia, a reflexão batia no primeiro espelho e refletia num espelho acima dele, tendo também uma angulação que refletia diretamente a uma lente que ampliava essa imagem a outro espelho. E assim esse espelho refletia diretamente para a tela. Aqui tem uma segunda lanterna mágica. Nessa segunda lanterna era onde continha o cenário da animação, ou seja, nos frames de gelatina eram os desenhos dos personagens, bem parecido como mais tarde a animação mesmo ela vai adotar, o processo de camadas. Renault então, antes do seu tempo, ele já entendeu que isso pouparia tempo e também deixaria a animação mais fluida e não tremida. Por ser uma película, né, mais voltada à transparência e a uma cor neutra, a única coisa que seria transportada seria a informação dos personagens. E esses trechos são das animações que restaram. Chegou-se à conclusão então que ele conseguia fazer animações próximas de 10 a 15 minutos de apresentação. No vídeo do canal do Lachmann, o qual foi o vídeo que me inspirei para fazer esse aqui, é comentado que o Émile, ele não teve inicialmente a força que ele desejava para a nova tecnologia que ele tinha feito. Assim como qualquer outra tecnologia ou criação que está além do seu tempo, as pessoas demoram um pouco para se adaptar a ela. Então, para alcançar a recepção que o Renault queria, ele recorreu a um amigo no jornal que escreveu um artigo sobre essa nova tecnologia e o povo então começou a ficar curioso do que era aquilo que ele estava falando. Além de trazer toda essa nova tecnologia para o público, Renault foi um pouco além do seu tempo, né? Além de produzir uma animação colorida e tudo mais, ele pediu para um outro amigo dele para que produzisse uma composição musical, que no caso seria uma apresentação tanto da projeção quanto da música ao vivo. E não só isso, mas Renault também fez os efeitos sonoros. Ou seja, em pontos específicos ele adicionaria elementos sonoros para colaborar na imersão do público. Ou seja, ele criou um ambiente extremamente complexo para seu tempo. No dia 28 de outubro de 1892, Émile Renault faz sua primeira projeção exibindo o filme Pauvre Pierrot no Museu Griffin, em Paris, França. Porém, nem tudo são flores.
No livro Animation, A World Story, de Giannoberto Bendazzi, é comentado que houve uma cláusula com o contratante que o proibia de fazer a venda ou o aluguel de instrumentos e filmes semelhantes pela França e também no exterior, o que fez Renault ficar amarrado, tendo que dedicar todo o seu tempo livre à criação de novos filmes. Embora a criação dele fosse um sucesso, o local ali onde ele se apresentava começou a se frustrar, porque os curtas demoravam muito a serem feitas, justamente porque apenas o Émile fazia, pelo menos até onde eu consegui encontrar informações. E por justamente esse motivo, as apresentações eles ficaram repetitivas e cansativas, então o público ele já não ia com tanta vontade para assistir, que já sabia basicamente a história. Então, de acordo com o vídeo do Lachman, em certo período, os contratantes do Émile, eles pediram para que ele se afastasse e produzisse outros curtas-metragens. Então, com isso, ele foi colocado de lado e no lugar dele foi colocado um show de mágica. Porém, para quem já pegou a linha cronológica, Renault acabou sendo superado pelas novas tecnologias que estavam surgindo, como justamente o cinematógrafo dos Lumière, que trouxe uma inovação muito significativa. Era um equipamento pequeno que filmava com muita facilidade, onde basicamente filmava em segundos. E além disso, além de filmar com esse pequeno equipamento, ele também era projetor. Ou seja, ficou tudo muito compacto, muito rápido. E o equipamento do Renault, assim como a gente sabe, a animação ele demora mais para ser feito, Renault foi colocado de lado, porque as pessoas queriam ver a novidade, e é sempre assim. A gente mesmo é assim, então não sei se tem como julgar, galera. Renault até buscou economizar tempo usando os instrumentos fotográficos, mas não queria fazer filmes no estilo Lumière. Ele literalmente queria fazer algo mais artístico. Como eu tinha dito no início do vídeo, que ele utilizava as fotografias como instrumento, ele basicamente as trabalhava manualmente. E isso fazia com que as imagens se transformassem em animações. Mas ainda assim, era um processo extremamente grande. E ele foi ficando cada vez mais para trás. Quando suas apresentações foram trocadas, Renault infelizmente acabou destruindo sua máquina. Só que por dupla infelicidade, ele não apenas destruiu o seu equipamento, mas também destruiu a maior parte de seus curtas-metragens, Então a gente não sabe como eles realmente eram. As únicas que se sabem são dois curtas-metragens que ele deixou, um curta-metragem para cada filho. Então o que hoje se tem é apenas os fragmentos desses curtas. Porque houve uma certa restauração no vídeo lá do Lachman, o qual eles fizeram uma apresentação. Eles reconstruíram a máquina pela patente que eles encontraram do Renault sobre esse equipamento. E eles tentaram reproduzir ali o que eles conseguiram. E também pegaram esses fragmentos e reestruturaram ali para completar a animação. Por mais que ele não fosse mais se apresentar, Émile se voltou ao processo de inventor novamente, até seus últimos dias. E assim como tudo na vida, dia 9 de janeiro de 1918, a história de Charles-Émile Renault se acaba. Um tanto esquecido e com a sua maior invenção ignorada. Por mais que Émile Renault ele foi esquecido por um bom tempo, em 2002 foi criado o Dia Internacional da Animação. E a data escolhida foi o dia 28 de outubro. Ou seja, foi o dia da primeira apresentação realizada por Charles-Émile Renault com sua criação, o teatro óptico. Então, sempre nessa data, no dia 28 de outubro, sempre acontece algum evento, seja online ou em alguns colégios e tudo mais, que fazem uma amostra de curtas escolhidos, tanto nacionais quanto internacionais. Então, como eu falei no início do vídeo, é importante pontuar algumas coisas além da história dele. Ensinamentos que talvez a gente deva compreender para colocar no nosso presente. A primeira coisa é que a trajetória do Émile Renault nos lembra que o sucesso é muitas vezes efêmero. As mudanças são inevitáveis. No entanto, não se pode negar que ao longo da sua vida, Renault se manteve fiel à sua visão de criar obras extremamente artísticas e fora da realidade, muito à frente do seu tempo. É por isso que ele é lembrado hoje. Talvez se tivesse seguido outros padrões, não seria tão único e tão admirado. Mas eu não posso negar que é difícil não pensar no que ele poderia ter realizado se não houvesse tantos obstáculos.
e principalmente uma desistência tão impactante. Um desses obstáculos foram os contratos que o prenderam, impedindo-o de mostrar sua capacidade em outros lugares. Outro foi a demora na produção, que talvez por minha interpretação se devesse à sua relutância em delegar o processo de pintura a outras pessoas, como décadas mais tarde vai ser feita, né? Tratando a animação como um produto mesmo. E, por último, é a forma como ele desistiu e decidiu acabar com seu equipamento. É entendível que é impactante uma mudança dessas, mas o ponto mesmo é que nos deixa triste pensar no que aquilo poderia ter sido ampliado. Então a segunda coisa é um ponto que traz discussão, né, que foi trazido no artigo A Animação do Cinema, do autor Alan Kolodenko. É discutido como que em alguns livros sobre cinema, os irmãos Lumière recebem quase todo o destaque, enquanto o Émile Renault ele é apenas mencionado brevemente, e isso quando ele é mencionado. O cinema deve muito aos Lumière, Thomas Edison e William Dixon, que foram os pioneiros a realizar a dinâmica que se usa no cinema atual, e são extremamente importantes. Por mais que Renault está classificado como pré-cinema, a história frequentemente esquece a importância do Renault nesse caminho, tratando-o como um simples artista frustrado e desdenhando-o por alguma razão. Só que o que mais é interessante é que esse autor do artigo cita um ponto levantado por Dominique Arrouzou, que sugere a possibilidade de os irmãos Lumière terem impedido a Renault que mostrasse seu equipamento, o teatro óptico, né, o Théâtre Optique. E isso é uma teoria de que os irmãos Lumière eles se inspiraram nesse equipamento. E eu digo inspirado porque o funcionamento dos dois equipamentos são um pouco diferentes, mas que têm o mesmo objetivo. Não sei se essa teoria é verdade, infelizmente eu não consegui encontrar o livro citado, mas considerando a época e o local, no caso Paris, seja bem plausível que eles tenham se encontrado em algum momento. O artigo traz muitos outros tópicos interessantes e de discussões que tentam engrandecer Renault, então é interessante para quem quer se aprofundar um pouco mais. Agora, a terceira coisa que me veio à cabeça é o contexto de uma das frases de Walt Disney, que fala que as primeiras animações eram vistas pelo público apenas como uma novidade, mas que não faziam tanto sucesso, até que começaram a desenvolver as personalidades deles, dando emoção aos personagens. A introdução de personagens com personalidades distintas, movimentos e ações bem feitas e mais condizentes relacionados aos princípios da animação e histórias emocionantes foi crucial para transformar a animação em uma forma de arte reconhecida e amada mundialmente. Isso traz discussões, porque a animação mesmo só foi ser reconhecida após o surgimento e explosão do Gato Félix e do próprio Mickey Mouse, muitos anos depois. Mas isso aí eu vou deixar para vocês colocarem nos comentários o que vocês acham. E, por fim, minha consideração final é que devemos manter na cabeça que para que chegássemos ao que foi produzido até hoje, precisou de pessoas como Renault, que mesmo com limitações tecnológicas, falta de conhecimento do que é animação para nós hoje, foi o pioneiro ao tentar trazer uma novidade, uma animação colorida e com efeitos sonoros, em um período que não existia nem a animação e muito menos os efeitos sonoros para isso. Ele talvez não tenha tido o reconhecimento merecido na época, mas sua contribuição foi essencial para o desenvolvimento da animação. Então, para finalizar, se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários, compartilhe para alguém que talvez vá gostar de saber um pouco mais sobre a história da animação. Deixe aqui nos comentários alguma dúvida, ou que queira acrescentar, ou que queira argumentar alguma coisa, será bem-vindo. Só para deixar claro, então, houve algumas certas mudanças. Talvez eu poste um vídeo antes ou um vídeo depois desse aqui, para falar um pouco sobre essas mudanças. E eu vejo você no próximo vídeo.